sala de aula, a aula gravada, seja 30, 40 minutos no máximo. Beleza? Vamos embora. Pessoal, eu vou compartilhar aqui rapidão para vocês a tela. Ó. Então, professor, o Brasil, vocês viram, né, que é um país estável por natureza, estável tectonicamente. Existem dois agentes. Existem os agentes internos e os agentes externos. Os agentes endógenos, o nome já está dizendo endo, para dentro, para o interior, e exógeno, para fora, externos. Então, são os agentes que vão modificar as formas de relevo. Quais são os relevos? Planalto, são 4. Planalto, planícies, depressões e montanhas. Repetindo, montanhas, cadeias montanhosas, planaltos, planícies e depressões. Essas 4 formas de relevo vão caracterizar a natureza, não é? Vão caracterizar aí as ondulações da natureza. Mas como é que se dá origem ao relevo? Através do próximo tema aí, estrutura geológica. Então, o Brasil ele tem um solo muito antigo, lá do Paleozoico. Se ele tem um solo muito antigo, ele tem um solo bastante desgastado pelos intemperismos, pela erosão. Que erosão, professor? A erosão superficial, que é o agente externo. Então, as placas tectônicas são agentes internos, lá no manto, e nós habitamos, né, na superfície terrestre, através da força de quê? Do vento, do sol, da chuva, né, dos intemperismos, das transformações dos animais e dos próprios seres humanos. Então, nós habitamos, nós somos também agentes externos. Tranquilo? Então, existem internos, as placas tectônicas, que vão transformar a estrutura geológica. Então, por isso que o Brasil não tem grandes tremores de terra, por isso que o Brasil ele não tem grandes altitudes. Professor, o que é altitude? É a relação do nível da altura do nível do mar. A gente não tem grandes montanhas. A gente não tem grandes elevações. Ah, é o Pico da Neblina. Ah, é a Serra de Itabaiana. São altas? São. Mas não chega a ser uma estrutura geológica recente, né? Não tem instabilidade geológica no interior da Terra, não tem estabilidade de placas tectônicas no interior da Terra. Ah, e saibam disso, o ponto mais alto, o cume, não é a Serra de Itabaiana em Sergipe, é lá em Poço Redondo, chamado Serra Negra, ou Serra da Guia. Ah, professor, tem quantos metros? 750 metros, 760 metros de altitude no máximo. A Serra Itabaiana tem 640 metros de altitude. 600 metros de altitude não chega a ser uma grande elevação, mas é 600 a nível do mar. Ah, professor, Aracaju, para vocês terem uma noção do que é estrutura geológica, foi uma cidade planejada. Sim, o Plínio de Azevedo lá, que pensou a cidade de Aracaju, que ele fez aquele tabuleiro, ele fez um tabuleiro de xadrez, ou seja, as avenidas cortando ali o norte a sul de Aracaju, da nossa capital, foi tudo pensado em uma planície. Há quem pensar... Oi? Alguém falou alguma coisa? Há quem pensasse que alguns anos atrás, Aracaju era uma depressão, estava abaixo do nível do mar. Então, o que acontece? Aracaju ela pode ser engolida pelas ondas, pelo Oceano Atlântico há alguns anos. Por quê? Pela transgressão do mar. É tanto que Aracaju é toda protegida por rochas ali na beira-mar. Isso foi pensado no governo do finado Marcelo Deda. Ele colocou rochas junto com o prefeito João Alves Filho, apesar da briga entre os dois já faleceram, eles colocaram para proteger. De tardezinha, ali na beira-mar, a água bate e vai na estrada ali, na BR. A água já invade. E hoje, já com essa proteção, né, artificial, né, que o homem coloca lá com seus guinchos, já protege um pouco. Isso acontece muito em quem vai muito para a Praia da Caueira, Praia da Costa, Praia do Abaís, Praia do Saco, né?
há uma transgressão do mar muito grande, em umas áreas é baixada. Então, quem construiu ali há alguns anos, na década de 90, já está perdendo suas casas. Foi proibido construir porque a água está invadindo. Beleza? Muito boa essa explicação aí. Muito bom esse tema para você entender o que é a praticidade do dia a dia. Não adianta eu estar estudando relevo lá, lembrando, no livro, unidade 4 e unidade 5. Está misturado o assunto aí. Nós já estamos falando as duas unidades para a prova, para a segunda avaliação, chamadas unidades 4, capítulo 5. Está misturando aí os assuntos, placas, geologia e relevo. Então, o Brasil é formado por dois grandes blocos geológicos. O primeiro é chamado, deixa eu ligar aqui o mousezinho. O primeiro é chamado de crátons, escudos cristalinos, que a geografia vai chamar de maciços antigos. O nome está dizendo uma coisa rígida, maciça, muito antiga, milhões e milhões de anos. Ou seja, o Brasil é um país rico em ouro, foi um país rico em minérios, é um país rico em minerais metálicos, ouro, prata, cobre, manganês, estânio, carnalita. O Brasil é muito rico na sua geologia porque tem um recurso muito desgastado, muito antigo. E isso aí vai gerando decomposição, e aí gera minerais de grande valor ao longo da história, certo? Um Brasil rico em minérios. E, professor, esses minerais, eles são responsáveis por 36% do território. 36% são maciços antigos. O segundo são as bacias sedimentares. O nome está dizendo. Ele é mais recente, ela é formada pelo acúmulo de sedimentos, ou seja, as planícies. Desculpe, volta. Os maciços antigos, geralmente o nome está dizendo, antigos são os planaltos, são as serras, são os morros, as encostas mais desgastadas pela erosão, pelos agentes externos, são os maciços. 36%. O segundo são as bacias sedimentares. Sedimentação é uma coisa mais recente, acúmulo de minérios, acúmulo de fósseis. Então, justamente, o Brasil é rico em petróleo, o Brasil é rico em gás, o Brasil é rico em carvão, especialmente lá no sul do país. O litoral é rico em pré-sal, pessoal. Então, o Brasil tem a Petrobras, que está vendendo nossas plataformas, que estão privatizando nossas plataformas, mas o Brasil já chegou até sua autossuficiência. E a gente pensa, então por que a gasolina fica cada dia mais cara, né, professor? Porque o gás de cozinha está cada vez mais caro se o Brasil produz e é muito rico, é um dos maiores produtores do mundo, é o 15º maior produtor de petróleo e gás do mundo. Falta investimento na base, falta investimento nas refinarias. O governo de Bolsonaro pede para a Petrobras diminuir sua produtividade de petróleo, para não extrair tanto petróleo, barris por dia, mas prefere comprar dos Estados Unidos chamado gás de xisto, petróleo de xisto, prefere comprar petróleo da África, petróleo do Oriente Médio, e pega parte do nosso e vende lá para a China, vai entender. Né? Então é um assunto um tanto complexo. Né? A gente exporta, vende e ao mesmo tempo compra o óleo de boa qualidade refinado, por isso que fica caro. As oscilações do preço do dólar cada vez mais altas e perde no bolso do consumidor com a gasolina e com o gás de cozinha cada vez mais caros. As oscilações do mercado financeiro. Beleza? Ó, então, 64% são de bacias sedimentares, 36% de macios, com 64% dá 100%. Nós não temos dobramentos modernos, nós não temos cadeias de montanha, nós não temos montanhas do Himalaia, Cordilheira dos Andes, então nós não temos praticamente gelo no país, nós não temos grandes altas altitudes, por isso que nós não temos terremotos, por isso que nós não temos tsunamis. Então, graças a Deus, a gente é um país estável. Mas não é impossível algumas falhas tectônicas, como eu expliquei na aula passada, ter. Aí, então temos um mapa
o Brasil ele é todo dividido em bacias sedimentares e basamento cristalino ou maciços antigos. Então, maciços, essas partezinhas mais vermelhas, e bacias sedimentares as brancas. Então, o litoral é bacia sedimentar, parte da Amazônia é bacia sedimentar, né? E depois maciços. O interior do Brasil é praticamente todo de maciços antigos. O Agreste, onde nós habitamos, Campo do Brito, Sul Itabaiana, é todo cheio de misturas entre, né, maciços, planaltos e planícies aí. Então, estrutura geológica. Primeiro são os escudos ou os maciços. São os terrenos mais antigos, são muito erodidos, logo eles vão serem desgastados, eles não têm grandes altitudes, no máximo 500 metros de altitude, 600. A maioria é abaixo de 300, entre 300 e 500, realmente, metros de altitude. Encontra-se no norte, no Brasil, próximo às Guianas, lá no norte, possui, com exceção das Guianas, que é o Pico da Neblina, né, ele diz que possui grandes altitudes, a exceção lá, mais de 3.000 metros de altitude. Aí já é uma raridade. Mas por que ele não chega a ser uma montanha, professor? Porque lá não tem o choque de placas tectônicas. Se não tem choque, não tem. Não tem duas placas, o Brasil só está em cima de uma, né, a placa centro-sul-americana, então a gente não tem intensidade sísmica, abalos sísmicos aí. Exemplo, a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina, aqui na Bahia, é um maciço antigo. A Serra de São José, aí em Campo do Brito, é um maciço antigo. A Serra da Miaba, que o pessoal faz muita caminhada, né? Muito turismo no final de semana, é um maciço antigo. A Serra de Itabaiana, pelo seu formato erodido, é um maciço antigo. Foi claro? Tranquilo? E 36% do território é formado por maciços muito antigos, arqueozoico, proterozoico, lembrando, dá riquezas minerais. Onde tem maciços, é a descoberta do ouro, lá nas Minas Gerais, lá no quadrilátero ferrífero, né? Ferro, ouro, manganês, estanho, argila, areia, arenitos, granitos, mármores, são áreas de estruturas geológicas antigas. Beleza? Geralmente, eles sofrem muito desgastes, já que sofrem aí muitas erosões ao longo dos anos. O segundo são bacias sedimentares. Acúmulo em áreas mais baixas, geralmente planície, sedimentos e detritos, oriundos do desgaste sofrido pelas rochas. Já vem dos terrenos mais altos a erosão. Recobre 64% do Brasil. Nela se encontra agora as energias combustíveis fósseis. Quem são? Carvão, o petróleo e o gás natural. Enquanto os maciços dão minerais metálicos, as bacias energéticas dão os combustíveis fósseis, minerais energéticos. Então, já são mais recentes, Mesozoico e Cenozoico. Tem atividades vulcânicas, tá? Já, né, antigas, dá os solos aí de terra roxa, o solo brasileiro de boa qualidade para a produção de cana-de-açúcar no litoral. Nós temos o solo Massapê aqui entre Sergipe e Alagoas, que produz muita cana-de-açúcar. Um exemplo, pessoal, de bacia sedimentar são as encostas aqui de Fernando de Noronha. Né? Você está numa praia, praia de Aracaju, Atalaia, também é uma bacia sedimentar. Ali, Laranjeiras, areia branca, aquela areia branca são as bacias sedimentares. Claro, essas rochas aqui mais, né, esculpidas pelas águas podem ser também maciços antigos, certo? Então, a natureza aí mostrando a questão da estrutura geológica no Brasil. Professor, agora vamos adentrar um segundinho aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Tem alguma coisa no chat? Não, tranquilo. Nós vamos adentrar aqui nas rochas. Pessoal,
existem 3 tipos de rochas. É um pouco, né, pegar o livro, dar uma lida, responder as questões, porque realmente pode atrapalhar lá no futuro, daqui a alguns dias, meses, porque a gente realmente esquece. Então, essa parte requer um cuidado maior. Existem 3 tipos de rochas. Rochas magmáticas, o nome já está dizendo, né? Consolidação do magma, resfriamento do magma. Rochas sedimentares e rochas metamórficas, o nome está dizendo. Magmática, sedimentares e metamórficas, a transformação. Então, primeiro aí nós temos as magmáticas, são rochas do resultantes do resfriamento e consolidação do magma. O vulcão entrou em erupção há muitos anos. Essa rocha vai, né, se consolidar, vai gerar o habitat da natureza. O grande exemplo de rocha que vem lá do manto é o granito, muito usado nas construções civis, né, no dia a dia das casas, nas decorações. Essa partezinha mais escura, com essa mistura aqui é o granito. Geralmente, ele é mais rígido. Se você pegar uma moeda e riscar, ele não se degrada, ele não quebra muito fácil, diferentemente do mármore. Né? O mármore ele é mais frágil. Então, foram os primeiros tipos de rochas, há bilhões, milhões de anos, e formam realmente a base da natureza. São as rochas magmáticas. Elas podem ser chamadas de duas: intrusivas, internas, e extrusivas, externas. Intrusiva, elas já são formadas no resfriamento do magma no interior. Partes muito profundas, não tem contato, sem contato com a superfície terrestre. As rochas extrusivas, o nome já está dizendo externas, são também de rochas vulcânicas, mas a partir do resfriamento do material já expelido pela lava, né, já são encontradas na superfície. Exemplos aí, essas duas rochas, o diorito e o basalto, essa rocha aqui mais escura, é uma rocha também chamada de ígnea ou magmática. Se vier ígnea, também chamada de rocha magmática. Diorito, né, mais sólido, tem um maior valor comercial porque é mais difícil de ser encontrado. O basalto mais barato, mais fácil de ser encontrado. Diga. Assim, a prova de ficar 5 horas já? Fica até tarde. Fica. Então eu falei qualquer ano. Certo. Rochas sedimentares, a segunda. É o calcário, muito usado aí como fertilizante, muito usado como tinta, né? A cal. Então, formação de acumulação de sedimentos proveniente de outras rochas. Que outras rochas? As magmáticas. Ação da água, do vento, do gelo, dos animais e vegetais. O processo de formação dos sedimentos, ele é bastante lento. Bom dia, tudo bem? Estamos já na metade aí do assunto, rochas sedimentares. Uma rocha magmática, por exemplo, na superfície da Terra, só a ação do tempo e vai se decompondo. Os sedimentos, por sua vez, depositam uns aos poucos no fundo de um lago ou oceano. Nesse local, eles vão sendo comprimidos, né, acumulando um em cima do outro em camadas, que depois de muito tempo formam a rocha sedimentar, como exemplo, o arenito. E a terceira grande rocha são as rochas metamórficas, o nome está dizendo. Metamorfoses, né? Mudança. Mudança de quem? Das rochas magmáticas e mudança das rochas o quê? Metamórficas. Desculpa. Rochas magmáticas e rochas sedimentares, formando as rochas metamórficas. Ela só existe porque tem outras composições na sua origem. Então, já falei, né? Rochas sedimentares e magmáticas submetidas a grandes pressões, o peso elevado às temperaturas, então o calor vai transformando aí o dia a dia. Embora possa manter as características da rocha original, as rochas metamórficas adquirem novas características. Ela costuma se formar abaixo da superfície em grande profundidade. Exemplo aí, a jazida de mármore lá na Itália, né? Um mármore com grande valor comercial. Geralmente as rochas metamórficas são ricas em metais, ouro, prata, ferro, também chamado de minério. O que é minério, professor? É tudo aquilo que tem um valor para o ser humano. Quando ele passa a ser um valor comercial, ele é chamado de minério. Quando ele passa a ter um valor financeiro, o mineral ele passa a ser chamado de minério. Então, qual é a diferença de mineral? Mineral é a composição química da rocha. Minério é o valor comercial extraído a partir de uma causa, né?
Exemplo, a corrida incessante pelo ouro no século XVIII, pelas potências europeias vindo para o Brasil. A extração do ouro a todo custo pela corte portuguesa, né, fez com que o Brasil se tornasse uma colônia de exploração muito grande. Existem dois tipos de minerais, metálicos. O que são metálicos? Que conduzem corrente elétrica, energia, e não metálicos. Então, os metálicos têm um grande valor comercial, os não metálicos, por não conduzir tanta corrente de energia, têm um valor mais barato. Exemplos: minerais metálicos: cobre, alumínio, o zinco, o ferro, o chumbo, o ouro, a prata, a platina. Como também são mais escassos, eles são mais caros financeiramente para a indústria da construção civil, que move o Brasil a todo custo. Recursos minerais não metálicos. Esses recursos são relativamente abundantes. Como tem muito na natureza, eles são mais o quê? Mais baratos financeiramente. Assim mesmo, sendo o homem, ao perceber, existem materiais como areias, granitos, argila, são muito mais baratos, né? O basalto, o mármore, como também são fundamentais para a construção civil aí no nosso dia a dia. Pessoal, existe também uma ciência chamada de pedologia. É o estudo do solo. Para que serve o solo, professor? O solo é o habitat, né? A característica hoje, né, da Embrapa, que é uma empresa nacional para entender a qualidade do solo, junto aí, né, com geólogos, com geógrafos, para cada vez mais corrigir os defeitos químicos do solo e adquirir cada vez uma produção. Por isso que o Brasil hoje é uma grande potência agropecuária, especialmente na produção de milho, produção de soja, produção de hortaliças, de frutas, de carne também, né? Por quê? Porque o homem ele vai entender onde está pisando. O homem cada vez mais ele vai entender os seus defeitos e as suas qualidades. Então, junto com essa empresa Embrapa, eles fazem uma análise do solo. E o que é o solo? É a camada superficial e espessura variável da natureza. É onde nós habitamos, é o nosso habitat animal e vegetal. É o produto da integração das rochas provocado pelos intemperismos físicos. Professor, o que é intemperismo físico? Calor. Né? O sol batendo ali diariamente na rocha, ela tende a degradar, desintegrar, quebrar. E o intemperismo químico. Geralmente, o intemperismo químico é quando tem a força da água, a chuva, o ciclo hidrológico dessa força da natureza, da água, faz com que o solo também seja fértil ou não, seja úmido ou não, se modifique ou não. Então, água, calor, frio, seres humanos, seres vivos, vão mudar cada vez mais o solo. Exemplo, o solo de terra roxa, como os italianos apelidaram a região de São Paulo, o Vale do Paraíba, Sertãozinho aí, para a produção de café. Não foi? São Paulo, Rio, grande produtividade de café no final do século XIX, início do século XX. Então, funções do solo. O solo, ele é um substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento, né? Hidrogênio, oxigênio, nutrientes. O que é composto pelo solo? Água, ar, né? E recursos minerais. Reciclagem e armazenamento de nutrientes e detritos orgânicos. Controle de fluxo da água e ação protetora da qualidade da ação subterrânea. Claro, professor, um solo ele precisa da sua mata. O solo ele precisa da vegetação para proteger. Exemplo, mata ciliar. Né? A mata ciliar ela vai proteger os rios, as encostas. Quando o homem devasta, quando o homem retira essa vegetação, a tendência é deixar o solo o quê? Desprotegido. A chuva, a água da chuva batendo, ela vai ganhar velocidade, ela vai ganhar altas cargas de erosão. E habitat para a fauna, claro, e flora também. A vida, um habitat, né, a área de concentração de recursos. Geralmente, existem muitos estudos chamados de perfis do solo, ou horizontes do solo.
Ele vai pegar o solo e vai dividir em camadas. O, chamada camada orgânica. A é a camada mais superficial. B é a camada da raiz das plantas. C já é uma rocha mais intacta, né? E também tem a D ou R, que é abaixo da C, que é a chamada rocha mãe ou rocha matriz, que é a rocha totalmente intacta da natureza. Então, olha aqui o perfil ao lado, que ele pega da superfície até as camadas mais baixas aí. Então, nós temos os perfis. O significa orgânico, do solo, bastante escuro, rico em recursos, onde estão as vegetações e os animais, né? Claro, os adubos orgânicos, os estercos, né? A compostagem química, que é todo o recurso mineral que o solo tem, que ele vai para análise e ele pode corrigir com adubos, com insumos químicos. E o Brasil, até mesmo, né, com o governo da morte aí de Bolsonaro, já aprovou recentemente mais 600 agrotóxicos para jogar nas vegetações, nas plantações. O Brasil é um dos países que mais tem agrotóxico no mundo. Então, o agro que é pop é o agro que também que mata. Mata a capacidade de viver do ser humano. Isso, claro, provoca um debate, mas você sabe que o produto quimicamente modificado, ele pode provocar câncer, né? Câncer, e aí, ao passar do tempo, diminui muito a expectativa de vida das populações. De quem produz, claro, e também de quem consome, né? Mas para exportar todo o prazo, todo o custo, soja, milho, eles botam um monte de insumo para corrigir o solo e agilizar a produtividade. Camada A, superficial, tem bastante interferência do clima, da chuva, do tempo, da biomassa. É o horizonte de maior mistura mineral com os humus, com os adubos. O B, já tem a grande concentração de argila, de minerais, horizontes superiores. É o solo com coloração mais forte, agregação e desenvolvimento. O C, porção de mistura de solo pouco denso, com rocha pouco já alterada. E o D é a camada mais profunda, não alterada, de difícil acesso em campo. Ela é mais rígida, é mais dura. E como ela tem já contato com o manto, já vai ficando mais, né, difícil a penetração aí, porque também ela pode ficar radioativa. Pessoal, e os impactos que podem serem provocados nesses solos? Chamado, cai muito em prova, em vestibulares, em concursos, essa imagem aí, que são esses vales profundos no interior do Brasil, especialmente lá na Amazônia e também no Mato Grosso. O pessoal vai retirando a vegetação, vai devastando, passando a máquina, década de 90, anos 2000, agora queimando. E quando acontece uma chuva torrencial, uma chuva, né, repentina, a água vai levando tudo que vem pela frente, provocando esses vales profundos. Professor, pode ser chamado de dois. Pode ser chamado de vossoroca ou com B, bossoroca. Professor, o que é uma bossoroca, uma vossoroca? Esse vale profundo do tamanho de estádios de futebol. Eles é uma ilha sem volta. Para se recuperar, né, restaurar, isso são milhares de anos. Como, novamente, reflorestando, tendo cuidado com as matas ciliares, fazendo barragens, cuidando dessas águas, da chuva e dos rios, né? Tendo cuidado com o abastecimento dessa água, porque a bossoroca ela pode aumentar cada vez mais de tamanho, pode ser uma ilha sem volta. Então, muitos agropecuários nas suas fazendas não sabem o que fazem com bossorocas repentinas. Certo, pessoal? Então, bossoroca ou vossoroca é provocado pelo desmatamento. Qual a principal consequência? Perda de fertilidade, prejuízos, perda da fauna. Muitos animais aí já entraram em extinção na região do Cerrado, região da Mata Atlântica, região da Amazônia. Isso mesmo. Lixiviação é outro tema também pertinente da qualidade dos solos. Lixiviar significa lavar. Então, a água vai passando, né? O intemperismo químico vai passando e vai levando tudo que vem pela frente. Claro, um dos problemas que acontece muito no Brasil, na área de encostas, Rio de Janeiro, né? As chuvas de verão provocam muito desmoronamentos de encostas, Minas Gerais, Rio, favelas, né? Como diz, favelizações, a formação de casas em morros,
né? E aí, consequentemente, a lixiviação também ela pode ser provocada pela grande quantidade de lixo jogado à torta e à direita aí nos rios, lá em São Paulo, né, o Rio Tietê, extremamente poluído, a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, é um exemplo disso. Então, é água muito poluída, rios poluídos e o solo extremamente desgastado. Então, quando chove, ela vai levando tudo que vem pela frente, vai lavando e também deixando o solo muito mais pobre. O que é que provoca? Retirada da vegetação e o uso, claro, intensivo do solo para a agropecuária, o agronegócio. Consequências: perda de fertilidade do solo e o crescimento da erosão ou da vossoroca. Então, o orgânico, a parte A, a parte B, elas vão ser todas lixiviadas, vão ser lavadas aí. Outro problema que eu acabei de citar, a contaminação química, os agrotóxicos liberados pela natureza. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidão para vocês terem uma noção. Governo libera agrotóxicos. Reportagem, ó, aqui, ó. O governo libera o registro de 50 agrotóxicos genéricos e 5 inéditos para o uso dos agricultores. Do total, 37 pesticidas químicos. Essa daqui não é tão impactante. Deixa eu ver mais uma. Aqui. Governo Bolsonaro aprova. Essa aqui é mais forte. Deixa eu abrir a reportagem. Aqui, ó. Em meio à pandemia, governo Bolsonaro aprova 118 agrotóxicos em 2 meses. Número de novos registros em período de isolamento é maior do que no ano passado. A aplicação do agrotóxico é serviço essencial, segundo o decreto presidencial. Por isso que o agro é pobre, por isso que os agricultores, grandes agricultores, aí eles aprovam, os ruralistas, o governo. Então, o Ministério segue a marcha do veneno, diz membro da organização. Entre os aprovados, há ingredientes ativos que estão sendo reavaliados pela Anvisa. Produtos relacionados à morte de abelhas recebem 10 novas permissões de uso. Então, o governo está pouco se lixando que quem vai morrer, seja os animais, seja os seres humanos, contaminação do solo, eles estão liberando à torta e à direita aí os insumos cancerígenos. Beleza? Então, a contaminação química, ela é muito grave em nosso sistema. Aqui. Beleza? Então, contaminação química é metais pesados, né? Até mesmo nós temos no Brasil urânio. Agricultura industrializada, eliminação dos resíduos tóxicos. Vocês vão aí como tem que ter toda uma preparação, né? Todo cuidado, porque senão morre mesmo de câncer. Perda de fertilidade dos solos, contaminação de espécies animais e vegetais. Um problema muito recorrente do Nordeste, né? Relembra nosso sertão nordestino, é a laterização. O que é a laterização? É a concentração de hidróxido de solo, laterita. É esse solo pobre, esse solo rachado, esse solo muito duro que temos no Nordeste. Geralmente já está um solo perdido, né? Morto pela falta de nutrientes, pela falta de chuva. E hoje acontece o chamado processo de desertificação, abandono dos seres humanos nessas regiões. Não é só no Nordeste, viu? Hoje está sendo muito através da seca no centro-sul do Brasil, na região sul do Brasil. Isso antigamente era só coisa de nordestino. Pela devastação irrisória do solo, hoje os ricos, hoje a região sul, hoje a região sudeste, tem muita laterização. Claro, a agricultura, a lavagem de nutrientes, a lixiviação, consequentemente, é uma perda de fertilidade dos solos por muitos e muitos anos. Nem o gado quer habitar nessa região, né? Não serve nem para a criação de gado. Então, finalizamos, né, essa aula prática na rapidez, porque temos que ser práticos. Pessoal, acontece o seguinte, vocês, repito, quem adentrou agora na aula, né, vocês terão a segunda chamada a partir de hoje, beleza? De hoje de tarde até amanhã, vocês terão
no Google Classroom. Eu vou jogar lá no Google Sala de Aula, vocês clicam no Google Formulário, e quem não fez, quem não encontrou a prova, quem tirou abaixo de 5, vão ter a segunda chamada, beleza? Aí para vocês, de hoje de tarde, às 4 horas da tarde até amanhã de tarde, vocês terão a segunda chamada. Eu estou colocando aí no grupo, no chat, a lista de frequência, certo? Vocês vão agora colocar o nomezinho e a turma A ou B. Está aí já a lista de frequência. Então, coloquem a lista de frequência. Pessoal, além da lista de frequência, eu estou colocando, se vocês não puderem entrar agora, assim que puderem, vocês irão resolver o quiz, 10 questões para entender o assunto, para fazer uma revisão, para ver se aquilo que o professor falou, vocês entenderam aí, certo? Isabelle. Pessoal, viram aí a lista de frequência e o chat, certo? Até agora, 19 alunos responderam a lista de frequência, 20. Estão rápidos hoje no gatilho. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Deixa eu tirar uma fotozinha da gente aqui. Cadê? Tirar uma foto da gente para registrar esse momento. Pronto. Já registrei também aqui a nossa aula do dia. Pessoal, essa aula gravada também vai ser jogada lá no Google Sala de Aula, certo? Beleza? Alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar um pouquinho. Podem questionar. Beleza, Eduardo? Beleza? Pessoal, podem sair para se preparar para outra aula, tomar um cafezinho. Muito obrigado. Viu? Até a próxima. Lembrando, a gente tem aula a cada 15 dias, não enjoa do professor. Então, eu vou pegar a gravação. Beleza? Tchau, tchau. Você vai tirar uma foto assim, Bela. Ah, mas... Professor, Fecha a porta lá. Oi. professor, Sim. esse quiz você vai enviar pelo WhatsApp? O quê? O quiz vai enviar pelo WhatsApp? O quiz? Pode ser. Sim. Mandarei lá no grupo, certo? Rayane, é? Maria? Rawane. Maria Rawane. Rawane. Certo. Eu mando lá, beleza? Beijo. Obrigada. Por nada. Tchau. Tchau. Falou. Vai sair você, não, Isabela?